Nós encerramos na semana passada um mês de louvor a Deus e reflexão sobre o que significa ser uma igreja que está na linha, na tradição reformada. E ela tem, para isso nós fizemos uma seleção de temas, seriam muitos, mas nos focamos em 5 pontos, que a gente chama de 5 solas, ou 5 somentes, da fé cristã. E agora a gente retoma para finalizar a nossa série do ano, que é Firmes na Fé, porque os dias são maus. E nós vamos voltar para a carta de 1 Pedro. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Ela nos diz: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Vamos orar por nós, para que nós tenhamos o coração preservado de nós mesmos para ouvir a palavra do Senhor. E também orar para que Deus nos dê fé, para ouvir e crer. E por mais que o Evangelho fale de coisas que às vezes a nossa realidade é tão gritante, tão diferente, está em outro extremo, que nós sejamos dirigidos pelo Evangelho e não por aquilo que está diante de nós. Seja o que for. E não só diante de nós, mas às vezes dentro de nós. Muitas vezes, irmãos, a gente precisa dizer a palavra para nós mesmos. Os salmistas, muitos deles fizeram isso. Por que você está batido a minha alma? Por que você perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, existem momentos que a gente precisa olhar para fora e dizer, a palavra de Deus diz. E existem momentos que a gente precisa olhar para dentro de nós e dizer, a palavra de Deus diz. Seja lá, ou aqui, ou nos dois, que a palavra de Deus diga para você e para mim. Que o nosso coração seja guiado pela palavra, para aquilo que está diante de nós e para aquilo que está dentro de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, é isso que nós desejamos. A Tua palavra sendo dita para o que está à nossa frente. A Deus conduzindo o nosso caminhar. Ensinando, Senhor Deus, as atitudes de Cristo. Senhor Deus, e também a palavra para dentro de nós. Falando para os nossos sentimentos, falando para as nossas emoções, falando, Senhor Deus, para os nossos pensamentos, falando, Senhor Deus, para as coisas do nosso próprio coração que nós não sabemos discernir muitas vezes o que há dentro de nós. Mas a única certeza que temos é a palavra do Senhor. E é nela que queremos, ó Deus, nos agarrar. É nela que queremos, Senhor Deus, nos apegar. É na Tua voz, é no Teu conselho, é na sabedoria, Senhor Deus, do Senhor revelada, preservada para nós. Ó Deus, nós clamamos por nós. Nós clamamos para que o nosso coração seja confrontado, seja desafiado, seja iluminado, ó Deus, com base na palavra do Senhor. O Senhor sabe, porque o Senhor é o nosso pastor, e o Senhor sabe o que se passa em cada uma das Tuas ovelhas. Todos nós somos Tuas ovelhas. E nós pedimos, ó Deus, que conforme o que se passa dentro de nós, o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor, ó Deus, imprima a palavra, para que, Senhor Deus, a Tua palavra gere vida e vida de Jesus em nós.
Deus, se há apatia com a vida, que o Evangelho, Senhor Deus, nos faça, ó Deus, ver vigor na vida de Cristo. Se há, Senhor Deus, falta de sentido, de propósito nos nossos corações, que o Teu Evangelho, Senhor Deus, ele nos dê alvos santos, eternos, ó Deus, para que possamos correr com propósito firme. Se o nosso coração está iludido com as coisas desta vida, se o nosso coração está, ó Deus, entretido com as coisas desta vida e não vê saúde, sentido no Evangelho, nos livra de nós mesmos e nos faz, Senhor Deus, ver a beleza de Cristo. Nos faz ver a beleza de Cristo na palavra, para que possamos, Senhor Deus, nos voltarmos para Ti. Nos voltar para Ti, Senhor Deus, em contrição. Nos voltar para Ti, Senhor Deus, em fé, em confissão. E assim a nossa fé, a nossa vida seja renovada pelo Evangelho. A nossa fé, a nossa vida, as nossas perspectivas sejam forjadas, formadas pelo Evangelho. Nós oramos não sem propósito, nós oramos, ó Deus, com firmeza, por nós mesmos, para que o Senhor nos livre de nós e nos faça perceber as maravilhas da Tua lei. Desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, sempre, desde que o Espírito de Deus foi enviado para a Igreja de Cristo Jesus, lá em Atos capítulo 2, foi dado o start da última hora, e até que Cristo volte, nós somos os cristãos que vão viver a última hora. A última hora tem marcas. Ela tem marcas que estão presentes em todo lugar, em toda época para a Igreja de Cristo Jesus. Muitas dessas marcas, às vezes a gente vê uma ou outra se intensificar, mas o fato é que em algum momento você, eu, nós todos vamos lidar com essas marcas. Uma delas é saber lidar com o sofrimento por amor a Cristo. Saber lidar com o sofrimento por viver o Evangelho, por conhecer o Evangelho, viver o Evangelho e professar o Evangelho de Cristo Jesus. Perseguição por causa do Evangelho é algo que faz parte da última hora. Talvez você diga, meu Deus, aqui no Brasil a gente tem um pouco de liberdade para pregar o Evangelho, para professar publicamente a nossa fé, sem que isso represente uma perseguição física para nós. É verdade. Mas nós não estamos livres da perseguição por causa do Evangelho. E saber que isso faz parte da última hora e o Evangelho quer nos ensinar a lidar com isso, é fundamental que nós ouçamos o Senhor por meio da sua palavra para a gente saber lidar com esse desafio de viver na última hora. Então esse texto ele tem algumas lições para o nosso coração e eu quero que você, assim como eu, nós possamos abrir o nosso coração para perceber se nós temos sabido lidar com a perseguição por nós professarmos a fé e vivermos de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. E, ao mesmo tempo, encontrar consolo e esperança de saber que o Evangelho é vida. E que o Evangelho de Cristo Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele suscita essa perseguição, ele nos fortalece para enfrentar. Então, eu queria que você abrisse o teu coração para a palavra do Senhor juntamente comigo. E a primeira lição que a gente tem que entender no sofrimento, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, é que o sofrimento por amor a Cristo, ele vem tanto quando você testemunha o Evangelho. Então, se você é um crente e você vive pelo Evangelho, você é regido pela vida de Cristo, você busca o Evangelho de Jesus na sua vida, e você quer não apenas falar do Evangelho, você não quer apenas falar e falar corretamente do Evangelho, isso faz parte do ser testemunha. Ser uma testemunha significa dizer, eu estava lá e é verdade. A testemunha é aquela pessoa que fala de algo que está nela, ela não pode negar. Porque se ela negar o que ela tem a dizer, ela está negando a si mesma. Aquilo que ela está dizendo está nela, ao ponto dela poder dizer, dela não ter como fugir, dizer, olha, dizer que eu fui testemunha de alguma coisa significa que eu estou comprometido
comprometido até as alturas com aquilo que eu vi. Está em mim. Não estou falando de algo fora de mim, estou falando de algo na minha própria vida. Lembra que Cristo disse, vocês fiquem lá, até que do alto vocês recebam o poder, para que vocês sejam testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por quê? O Espírito Santo no crente é o que traz a vida de Jesus. Jesus está aí, Jesus está aqui. E a presença do Espírito em nós significa que Jesus está aqui e nós podemos dizer, eu sou testemunha viva de que Jesus é vida. Então a primeira coisa, se você é testemunha, e todo cristão é uma testemunha viva, porque nele está o Espírito de Deus, na linguagem de Paulo, o Espírito de Cristo, você vai sofrer. Sofre por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, aquele que é testemunha viva do Evangelho. E não apenas por isso. Pedro já falou disso nos capítulos anteriores. O Evangelho pegou você. O Evangelho alcançou seu coração. Jesus está na sua vida, você é uma testemunha viva. E toda testemunha viva sofre perseguição por amor ao Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, sofrer por amor a Cristo, estar pronto para sofrer por amor a Cristo, significa, e é o foco de Pedro aqui, neste trecho da palavra, é mostrar que a gente não sofre só quando a gente é testemunha viva, mas nós sofremos também quando a gente, por causa do Evangelho, evita o pecado. E aí, esse é o desafio que ele coloca para nós nesses versículos que a palavra coloca para nós. Sofrer por amor a Cristo significa dizer, o Evangelho está em mim. Jesus está na minha vida e eu quero professar essa fé. Mas ao mesmo tempo, e agora é o foco dele aqui, dizer que nós sofremos por amor a Cristo, também nós vamos sofrer por amor a Cristo todas as vezes em que nós seguirmos o Evangelho e o Evangelho nos levar a gente a desviar e a fugir do pecado. Então vamos refletir um pouco por que o Evangelho nos leva a fugir do pecado e por que a fuga do pecado suscita perseguição para o povo de Deus. E aí, irmãos, por que Deus quer que a gente saiba disso? Para que a gente viva bem isso. Para que a gente se prepare para enfrentar isso. E a gente também não caia na armadilha de não ser testemunha. E não caia na armadilha de dizer, então eu não vou fugir do pecado, porque aí eu não vou sofrer. Se eu não for testemunha, eu não tenho perseguição. E se eu não fugir do pecado, eu também não vou sofrer perseguição. Então, por amor à minha liberdade e a fuga do sofrimento, é melhor que eu não seja uma testemunha do Evangelho e é melhor que eu não fuja do pecado. Essas duas coisas vão trazer paz e calmaria para mim. Viverei bem com todos e todos bem comigo. E aí eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. É assim que a gente vive no século XXI. Essa é a proposta dele. Cada um na sua, cada um na sua tese, cada um na sua verdade. E que bom que você segue sua verdade, desde que você não invada o meu espaço e não venha ditar alguma coisa, ou a tua fé não me incomode. Mas, de alguma forma, o viver o Evangelho, o professar, entregar a sua vida para Cristo, ser de Cristo, seguir o Evangelho de Cristo, suscita perseguição e sofrimento. A pergunta para nós é, nós estamos dispostos e preparados? Há disposição no nosso coração para sofrer por amor ao Evangelho como testemunhas e evitando o pecado? E nós estamos preparados para passar por esse sofrimento em firmeza no Evangelho? Esse é o desafio da palavra de Deus para nós nesta noite. Então, nesse sentido, a primeira coisa que Pedro vai chamar a nossa atenção, ele vai dizer que é melhor a gente fazer o bem e sofrer. É melhor viver evitando o pecado e sofrer. Ele diz que o sofrimento não é a pior coisa que pode acontecer para um crente. Porque ele diz que onde é que o crente vai achar que é melhor fazer o que a palavra diz e sofrer?
o ponto que ele vai dizer é que o motivo que o crente vai encontrar alegria em manter a sua confissão e evitar o pecado, e é porque ele vê alegria na obediência. Alegria em obedecer o que a palavra diz, e isso é, de fato, mais importante do que evitar a dor. Evitar a dor e evitar até, no nosso caso, pode não ser a dor, mas olha o detalhe da nossa geração, evitar o conflito. Irmãos, o ponto é que uma das coisas que traz alegria para um servo, um crente, um cristão, na vida com Deus, é exatamente ele ter uma vida de obediência. E para ter alegria na vida de obediência ao Evangelho, nós não precisamos e não podemos ser dirigidos pelos sentimentos humanos. Não dá para ser dirigido pelos sentimentos humanos, porque os nossos sentimentos, eles nos pregam situações que a gente vai contra o próprio Evangelho. Quem aqui levanta todo domingo dizendo, que alegria ir para a casa do Senhor, meu corpo está radiante. Domingo é o dia que, meu Deus, eu não fiz, segunda-feira está aí, e acho que eu vou dar uma folgada hoje no culto, eu vou dar uma negociada, porque eu estou cheio de coisa para fazer e tem que cumprir prazo. Segundo ponto, trabalhei ontem, amanhã, eu preciso dar uma cuidadinha, mas a gente sente. E quando a gente está sentindo coisas horríveis contra a palavra, que a palavra denuncia, coisas horríveis. Deus, eu estou com vontade de me louvar hoje. Não estou com vontade de dizer glória. Vontade de dar uma exaltada na minha vida. Vontade de seguir meu conforto e não pensar no bem-estar, em Cristo reinando, mas fazer as coisas para mim e não para Ele. Nós somos bombardeados com a nossa própria natureza o tempo todo. A buscar conforto para nós mesmos. Os sentimentos da gente pregam peças, que se não é misericórdia de Deus, é a palavra e o Espírito, a palavra nos mostrando a verdade, e o Espírito iluminando a nossa consciência com a palavra, a gente diz, Deus, eu estaria entregue a mim mesmo. Fora quando você não é provocado por outros com seus próprios sentimentos. Aquela pessoa que sabe seu ponto fraco e sabe te irritar, e sabe te provocar, levar você à queda. E a gente sabe até que Satanás usa essas circunstâncias para levar a gente a cair mesmo. Além da nossa própria fraqueza, ao assédio do mal. Usando situações, usando coisas disponíveis à nossa volta para fazer com que a gente não obedeça. E é nesse momento que o Evangelho vem a nós dizendo que um crente gosta de obedecer. E ele vê mais sanidade, mais saúde na obediência do Evangelho do que em não enfrentar a dor por obedecer o Evangelho. O propósito, irmãos, do Evangelho não é nós sermos regidos pelos sentimentos humanos, mas nós sermos guiados pela vontade de Deus, declarada na palavra de Deus. Seja no conforto, seja na perseguição, a gente manter a decisão constante de dizer, eu vou obedecer o que a palavra diz. Só que isso gera perseguição. Irmãos, quando você um dia entregou a sua vida para Cristo, e você disse, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio no Evangelho, e entrego a minha vida para Jesus, o próximo passo foi dizer, eu vou viver até o meu último dia em obediência ao que a palavra diz. E o ato a gente às vezes gosta disso, né? Quando a gente se lembra muito do processo da conversão, ou cada um, às vezes um coloca um dia, o outro vai dizer foi um processo, foram anos, Deus parece que está sempre operando conversão na nossa vida, e é verdade, mas uma coisa é certa, às vezes a gente se agarra a 2 pontos e esquece o terceiro. A gente gosta muito de dizer, puxa, mas quando eu conheci Cristo eu me arrependi dos meus pecados. E vi, de fato, conversão e regeneração sendo operados na minha vida. E eu criei no Evangelho, aquilo parece que explodiu dentro de mim, ficou claro, ficou com luz. Eu vi verdade no Evangelho. Só que a gente se esquece que o arrependimento e a fé, eles dão chão para uma vida inteira, até que Cristo volte ou nos chame para Ele, de obediência à palavra. O Evangelho foi dado a você e a mim para que a gente
cumpra, para que a gente diga, Deus, eu quero encontrar prazer em obedecer. E eu sei que isso vai suscitar perseguição. Eu sei que isso vai me trazer sofrimento. Sofrimento pode ser de diversas formas e de diversas naturezas. Mas uma coisa é certa, sofrer por amor a Cristo significa dizer, eu não vou deixar de obedecer o que a palavra diz. Primeiro ponto, então, irmãos, é que sofrer por amor a Cristo é testemunhar, mas sofrer por amor a Cristo também vem quando a gente evita o pecado, e quando a gente evita o pecado quando a gente obedece o que o Evangelho diz. Gostaria de perguntar para nós, nesse primeiro momento, se nós temos obedecido o que a palavra diz. Se eu tenho obedecido a palavra. Se o nosso coração é puro como de uma criança para dizer, eu vou obedecer. A Bíblia falou, eu vou fazer. A Bíblia falou, eu vou fazer. Mas ninguém mais hoje em dia quer obedecer. Isso é coisa de crentes fiéis do passado. Não, Senhor. Nós temos a fidelidade e o caráter irrepreensível do Mestre Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. E é Ele a nossa vida. E é Ele a única razão para a gente dizer, eu vou fazer o que a palavra está dizendo. Jesus é o motivo de eu fazer o que a palavra está dizendo. Eu quero obedecer. Mandou eu amar, eu vou amar. Mandou eu perdoar, eu quero perdoar. É a hora de calar, eu quero me calar. É a hora de falar e falar direito, eu quero falar com amor e humildade. É a hora de saber ouvir, eu quero ouvir. É a hora de carregar a cruz, eu quero carregar a cruz. É a hora de lançar fora a ansiedade, eu quero lançar fora a ansiedade. Segunda lição, na prontidão para sofrer por amor a Cristo, significa que sofrer por amor a Cristo, além de obedecer, significa, irmão, se a gente obedece, automaticamente a gente não dedica tempo para o pecado. É onde está o nosso coração. Sofrer por amor a Cristo significa que nós estamos obedecendo, e obedecer significa não dedicar tempo ao pecado. Ele disse isso nos versículos que nós lemos. Quando ele coloca no versículo 2, e do 2 para o 3, no 3 especificamente ele diz, basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, e aí ele faz uma lista. Ele falou, já foi o nosso tempo de andar no pecado. Isso daí não nos define mais. Nós já tivemos essa estrada. Nós já saímos desse caminho. Agora a nossa vida é uma vida de obediência. Os desejos, ele está dizendo que desejos humanos, que eu já falei anteriormente, e vontade de Deus não tem nada a ver. O que eu desejo, o que você deseja, são coisas horríveis. O pecado está presente na sua carne e na minha. E se nós nos entregarmos aquilo que está presente na nossa própria carne, nós vamos fazer coisas horríveis, contrárias à palavra de Deus. Não se assuste com você mesmo. Que eu não me assuste comigo mesmo. O que está presente na nossa carne, está presente porque nós não estamos com o corpo da ressurreição ainda. Mas a nossa identidade não está naquilo que opera nos nossos membros, está naquilo que nós somos e recebemos gratuitamente do Evangelho com a morada do Espírito em cada um de nós, o Espírito de Cristo. Que embora tenhamos um corpo com a presença da morte e do pecado, nós somos o quê? Temos uma nova vida que nos faz andar não segundo a nossa própria carne, mas segundo a vida de Cristo. Ainda que fracos na carne, somos poderosos no poder de Deus para dizer, eu quero e sou, eu estou me tornando aquilo que eu já sou. Por isso, irmãos, sofrer por amor a Cristo é não dedicar tempo ao pecado, embora ele possa estar presente na sua carne e na minha carne, porque os desejos da nossa carne são opostos à vontade de Deus. Os dois são excludentes. Os dois não dá para seguir duas coisas. Ou a gente obedece o Evangelho, ou a gente dedica tempo ao pecado. Irmãos, aí não tem meio termo. Ou isso é de Deus, ou isso não é de Deus. Ou isso é o Evangelho, ou isso não é o Evangelho.
E aí a gente tem que se posicionar firmemente naquilo que a palavra diz. Isso daí não é o Evangelho. E Pedro, ele também propõe uma lista. Paulo, em outros textos, já propôs uma lista. E ele traz uma lista que a gente precisa fazer algumas considerações aqui. A primeira delas, depende da versão que você está seguindo aí, vai ter palavras, mas entenda. Palavras diferentes, mas o sentido dá para chegar lá no mesmo sentido. A primeira delas é devassidão. Devassidão não tem nada a ver com o Evangelho. Pode ser traduzido por luxúria ou iniquidade. O que é a iniquidade, irmãos? Iniquidade é quando você já se entregou para algumas coisas que a gente sabe que o Evangelho condena, que não tem nada a ver com a vida do crente, e a gente já diz, Deus, isso daqui, eu vivo de uma forma, no uso da liberdade para fazer o que é errado. Bebedeira, não sei como é que está na sua versão, é justamente você buscar o excesso do consumo na bebida e ser um beberrão, encontrando no prazer, no êxtase, um sentido para a vida. Está dizendo, olha, para quê? A gente tem outras formas de prazer, que é o prazer de ver a glória de Deus. Outra palavra que ele usa aqui é orgia. A busca da orgia é quando você está semi-embriagado, está muito atrelado ao contexto greco-romano, mas a ideia é de que quando você fica semi-embriagado e naquele estado de pré-êxtase, você deixa o corpo ditar quais são as regras. E ali você perde um pouco de razão. É a busca da perda da razão nas situações. O que eu queria agora? Dar uma esquecida. O que eu queria agora? Dar uma transcendida. Não sei se o verbo está conjugado do jeito certo. Eu queria dar uma esquecida. Não é que a gente não se depare com os limites, mas o problema é a fuga. É a fuga da situação, e aí ele leva para uma outra. Eu peguei a palavra de outra versão, e de orgia, a outra versão diz farra. Farra, literalmente, é a farra, é a festa em excesso, e aí você quer a busca por isso. O que você quer? Eu quero, vai rolar a festa. Vai rolar. É o tempo todo, estou atrás de festa, eu preciso de festa. Por quê? Porque isso me distrai, isso me faz eu me sentir bem. Isso faz com que eu possa ter uma vida leve. Eu preciso de festa. Preciso de farra. Eu preciso de busca de alegria, eu preciso a busca pelo prazer. E aí, isso vai fazer com que eu possa ter momentos de leveza, de descontração, momentos de ausência na presença. Eu estou presente na vida, mas eu preciso de ausências. Eu não quero estar presente o tempo todo na minha família, no meu casamento, quero estar presente o tempo todo na minha carreira, nos desafios da minha profissão, com o meu chefe, com a minha empresa, com as metas. Eu preciso de ausências. E aí, na busca de ausências, daquilo que eu estou tão presente, eu vou recorrer à bebedeira, à orgia, a uma farra, porque eu estou atrás de ausência. É ausência na presença. Não sei se fica claro assim. Mas é que a gente está saturado das coisas. E a gente precisa de escape. E aí a gente vai encontrar escape na ausência das coisas que estão o tempo todo com a gente. O Evangelho não vai fazer escape. O Evangelho vai dizer, encare. Essa é a realidade. Só que o Evangelho não vai fazer, morra lá. O Evangelho vai mostrar para a gente que é possível olhar a dor, olhar o sofrimento, olhar a situação boa e a situação que está fora do nosso controle, na perspectiva da soberania de Deus. A gente vai olhar para a desgraça e vai dizer, Deus, é horrível olhar para essa situação na minha família. É horrível olhar para essa situação na minha vida material. É horrível olhar para esse conflito com meu cônjuge, com meu amigo, esse conflito familiar, esse conflito comigo mesmo. Eu queria uma ausência agora. Tudo que eu queria é desmaiar. Tudo que eu queria agora é que alguém desse um sedativo, queria que alguém me desse um baseado, sei lá, alguma coisa, para eu esquecer desse problema. Não é verdade? Às vezes, quando você está na dor, você não chega assim. Às vezes tem uma dor, eu lembro uma vez, eu fui no PS e falei, me dá uma injeção que eu preciso desmaiar.
Ela falou, por que você quer? Eu falei, eu não aguento a dor. Eu não aguento a dor. É uma dor de cabeça infernal, que eu não tinha feito um monte de exame, não sabia o que era. Eu falei, em primeiro lugar, depois você descobre. Mas agora eu preciso transcender, eu preciso da ausência. Eu não aguento mais a presença dessa dor. É horrível. Agora, o Evangelho, ele faz a gente entender que o nosso alívio da presença está na soberania de Deus. É horrível você dizer, Deus, eu estou amarrado nessa situação. Já passaram por isso? Deus, eu não tenho como sair disso. É a presença, eu tenho que enfrentar. O Senhor não me autoriza a sair, eu não posso dar nem uma fumadinha, não posso nem fazer alguma coisa, uma bebedeira, uma farrinha. Tem que encarar. Mas também Deus não quer que a gente morra. Onde está Deus nessa hora? A resposta está nele mesmo. Por isso, irmãos, Deus ensina a gente a crescer na fé. Imagine que aqueles irmãos estavam passando perseguição física, política, social, e aí reverberações na vida econômica, na vida familiar, e em várias coisas que era ou nega Cristo ou morre. E para eles a perseguição era iminente. E eles tiveram o desafio, e Pedro está dizendo para eles, enfrentem. Então, enfrentem. Não vá buscar orgia. Os gentios estão, o que eles fazem nesse momento? Os gentios estão lá, culto a Baco e a Dionísio. Deus da vinha e Deus do bacanal, é daí que vem a palavra. São duas válvulas de escapes que eles encontravam na vida social para fugir de problemas. E o Evangelho está dizendo, para de fugir. Cresça, reaja com a fé. É possível reagir com a fé. Vai chorando, vai com medo, mas há consolo no sofrimento. Portanto, hoje, o segundo ponto de sofrer por amor a Cristo e ao Evangelho é pare de fugir. Que eu pare de fugir, você pare de fugir e nós enfrentemos o que Deus colocou para a gente enfrentar. Vamos parar de buscar ausência na presença. Vamos encarar a realidade que Deus colocou diante de nós, fracos, gemendo e dizendo, Senhor, eu preciso olhar essa situação pela tua soberania. Senão, eu vou fugir. A pior coisa é um crente que sabe o Evangelho e vive buscando fuga. Irmãos, quero dizer para vocês que eu sou tentado o tempo todo e já caí nisso. Você também sabe das suas fraquezas e deve ser tentado com isso. Nós temos as nossas válvulas de escape. E todas elas são escapes no pecado. E quando a gente cai em si, a gente diz, eu perdi de estar com Deus. Agora, para voltar, eu tenho uma marca. A graça de Deus dá conta. O Evangelho alcança, cura, liberta. Mas a gente, no fim, diz, era melhor eu ter obedecido. Era melhor ter ficado com Cristo. Chega de buscar fuga e buscar a ausência da presença. É melhor encontrar sanidade e saúde no Evangelho. É isso que Pedro está dizendo. E ele está dizendo que a última palavra que ele coloca é que tudo isso é um coração idólatra em busca de prazer, porque não quer olhar a realidade. É duro demais dizer isso para nós nesta noite. Queria do fundo do meu coração dizer, a palavra está dizendo que ninguém vai sofrer, vem com Jesus, vai ser tudo bom, as portas estão abertas, e pá, anda sobre as águas, e vai. E não estou zombando da palavra não, irmãos, estou dizendo que a palavra fala isso mesmo, mas o Evangelho nos faz também enfrentar sofrimento sem buscar refúgio no pecado. Ou obedece, ou está buscando ausência. Onde está o nosso coração? Onde está o seu coração e o meu? Terceira lição desse texto, sofrer por amor a Cristo, é que, versículo 4 e versículo 5, se você não se preparou para isso, prepare-se, porque algum ímpio vai difamar você, verbalmente ou com calúnia, porque você é obediente ao Evangelho. E eu quero fazer uma consideração especificamente para nós aqui no século XXI. Por favor, nós estamos na cidade de São Paulo. Nós todos aqui estamos inseridos nesse mundo. Eu tenho certeza, a gente se conhece. Vocês me conhecem e eu conheço vocês minimamente para saber que todos nós estamos envolvidos com família,
e nem todos na nossa família professam a fé cristã. Nós estamos envolvidos com pessoas no trabalho, e nem todos, mas, aliás, grande parte das pessoas do nosso trabalho não professam a fé cristã. Você está na universidade ou na escola, e grande parte do que a gente vê circular no campo das ideias ou nas atitudes das pessoas não tem nada de evangelho ali. E isso representa para nós um desafio, que é o desafio de ser testemunha e viver em obediência ao evangelho. E vivendo em obediência é evitar as farras, é evitar as orgias, a busca pela ausência. Irmãos, por mais que gostem de mim e de você no mundo, as pessoas da minha família, da tua família, quando elas olham para nós e veem que a gente vive guiado pelo evangelho, em algum momento você vai se deparar com alguém que verbaliza e calunia a tua obediência ao evangelho. E você precisa estar preparado, nós precisamos nos preparar para lidar com isso. Por quê? Por que as pessoas caluniam o evangelho e falam mal dele? Ou atacam os crentes, aquele que quer obedecer o evangelho? Porque eles veem a nossa conduta regida pela palavra automaticamente. A palavra nos diz isso em outros textos. Automaticamente a nossa própria conduta traz luz para o que eles estão fazendo, e eles percebem que aquilo está errado, e aí para dizer, ou eu mudo, ou eu permaneço no erro. Se eu não estou disposto a mudar e reger e voltar a minha vida em fé no evangelho de Cristo Jesus, o que é que eu faço? Qual é o recurso que eu tenho? Falar mal da verdade. E a coisa mais triste é quando você tem alguém que é próximo de você. Um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um primo. Um cara que é brother lá no trabalho. Que gosta demais de você, mas quando vê você obedecer ao evangelho, ele diz, eu odeio o que você está fazendo. E aí ele quer falar mal daquilo. E aí a tentação do nosso coração, irmãos, eu preciso ser um crente relevante. Um crente relevante não é um crente frouxo, na verdade. Um crente relevante é aquele que vive regido pela palavra e é coerente com aquilo que prega. Irmãos, tem coisas que o evangelho vai dizer que está errado e está errado. E viver de acordo com o evangelho num mundo politicamente correto que a gente está vivendo nesse sentido, em termos de relativismo e pluralismo, esse é o ponto politicamente correto que eu queria dizer. Em que cada um está com a sua verdade. O fato de você dizer, olha, tranquilo, mas eu vou seguir o que a fé cristã fala para as questões diversas da vida, eu vou seguir o que o evangelho fala, isso automaticamente vai fazer com que pessoas que amam você, ou que gostam de você, falem mal daquilo que você crê. Eu não sei se você já se deparou com isso. Mas, em algum momento, várias vezes, eu tenho um grupo de amigos da universidade, e aí a gente tem um grupo e sempre surgem discussões é um grupo de pesquisa, mas várias vezes começam a bombar as coisas que estão aí na mídia e tal, e vem para o grupo, e aí eles vêm, vamos ouvir a opinião do Cristo sobre isso. Eu falei, lá vem a armadilha. E ouvir a opinião do Cristo sobre isso, eu falo, gente, o que é que você já sabe a resposta. Eles só querem que eu fale para ter motivo para briga. Eu falo, o que é que vocês acham que eu penso? Lógico que você pensa o contrário. Você pensa nessa perspectiva. Aí eles nomeiam, fundamentalista, não sei o que, isto. Eu falei, veja bem, vamos conversar. E aí você fala, só que tem coisas que você diz, não dá. O evangelho diz isso, e eu sou guiado pelo evangelho. Sinto muito. Irmãos, não tem jeito. Se você quer evangelizar alguém, pregue a palavra. O evangelho é o que ela precisa. Mas ele não vai aceitar. O evangelho, ele está ali, o evangelho está lá. Se eu falar que o evangelho está lá, Jesus mandou a gente falar. E não adulterar a palavra. Ele deu o evangelho. Esse evangelho é um conteúdo fechado. Ele transcende as épocas e ele pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, em qualquer cultura. Então, seja sensível e aplique isso decentemente na cultura onde Deus te colocou. Mas a mensagem é uma só. E ela vai trazer luz para o erro das pessoas. Esteja preparado para isso. Esse é o ponto que eu gostaria. Se nós estamos firmes no evangelho, isso é um ponto, graças a Deus. Mas a gente tem ousadia para dizer, meu Deus, o evangelho vai mostrar para ele que ele está errado. E eu vou ser o porta-voz disso. Será que você quer se ofertar?
Será que hoje nós estamos dispostos a falar o evangelho para aquela pessoa lá e dizer, fulano, o evangelho não... Aí a gente até gagueja. O evangelho não é isso que você está fazendo. E isso que você está fazendo, de acordo com o evangelho, está errado. Onde está a nossa firmeza na palavra para fazer isso? Porque se a gente não fizer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai falar, não, vamos lá na fonte. Estou usando, me perdoe os visitantes, mas estou falando, vamos lá na fonte. Porque lá a gente vai crendo que ele vai, em algum momento, dar um start nele, ele vai sacar. E a gente vai, não falei, ele gostou, ele veio, está legal, beleza, está tudo devagar, acho que está dando certo, Deus está convertendo. Não, ele continua com a tese dele. Jesus, será que ele não fez parâmetro? Ou ele está tentando amalgamar? O evangelho não dá para amalgamar com muita coisa, não. O evangelho não, isso não é coisa do passado, gente. É a verdade eterna. E nós temos que ter amor e decência, amor por Cristo e decência na comunicação do evangelho, de dizer, o evangelho é um todo. E ele engloba todas as áreas da vida, e ele vai mexer aqui. Isso daí, eu falo a verdade, mas é em amor. E não é na perspectiva de um Deus tirano que está lá condenando o pecado, mas o pecado já está condenado no Filho, é graça, porque o mesmo Deus que diz que isso é erro, ele já dá poder para a gente cumprir a verdade, graciosamente no Filho. A gente só precisa responder com fé. O duro é que às vezes as pessoas não querem crer, porque elas são amantes de si mesmas. Eu queria que a gente, nessa noite, nesse ponto, avaliássemos a nossa vida de evangelistas. Irmãos, eu tenho certeza que Deus colocou essa igreja na cidade de São Paulo, no lugar que Deus nos deu, e no perfil que você tem. Não é gratuitamente. Isso é uma missão desta igreja. Como é da igreja de Cristo. Mas especificamente aqui Deus nos colocou nessa cultura. Mas a gente precisa ter a firmeza de dizer, está errado. Crendo que pessoas vão se converter. A gente dizendo, está errado. A gente não precisa ter medo, irmãos, de falar. A gente precisa saber a hora certa e ter poder e amor. E humildade para falar. Mas o evangelho precisa ser dito. Foi assim que as pessoas se converteram. Foi assim que você se converteu. A pior coisa é quando você fala meia verdade. A pior coisa é quando você fala um ponto do evangelho e não mostra o todo. E cada vez mais a gente tem visto as estatísticas mostrarem que o número de pessoas que professam a fé cristã é grande, mas o número de pessoas que abandonam a fé cristã ou ficam numa pseudo-fé cristã também é na mesma proporção. A médio e longo prazo, a coisa não vinga. Faltou raiz no evangelho. Nas lutas e na pressão da vida, faltou substância na verdade. Por isso, irmãos, queria que a gente pensasse que se você está preparado para ver pessoas próximas de você difamarem a verdade que você professa. Esse é um ponto que a gente deve orar hoje. Deus. Eu estou dizendo isso porque eu tenho pessoas próximas de mim também, isso me desafia. Como que eu vou dizer? Em que momento essa pessoa vai dizer, Cris, eu não concordo, e você para mim, isso é... Aí as pessoas falam de uma forma até rasa, reproduzindo o discurso sem saber o que está falando. Todo mundo chama crente de evangélico de fundamentalista, então você é fundamentalista. Nem sabe o que é isso, mas fala. E aí você chama a conversa, vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos falar, o que é fundamental? Fala mais sobre isso. Tá. E aí a gente vai lá e sustenta a nossa fé. Mas a gente precisa, irmãos, ter firmeza na verdade e por amor a essas pessoas, a gente dizer, eu não vou facilitar nada. Eu estou com você na sua incredulidade, mas afirmando o evangelho. Eu posso caminhar ao teu lado, no trabalho, como teu amigo, você pode difamar a verdade, mas eu vou com você até o fim. O amor de Deus me faz ficar com você até o fim. Mas uma coisa é certa, eu sou guiado pelo evangelho. E isso me leva para uma vida de obediência. E tem coisas que a minha prática vai trazer luz para a sua prática. Não tem jeito. E aí, Pedro, ele diz que, nos versículos 5 e 6, que Deus vai julgar. Irmãos, muito temor nessa hora. Esse julgamento aqui não é para a gente dizer, bom, vou encontrar nisso uma razão para pregar.
para pregar e ficar firme no evangelho. Deus vai julgar a palavra porque ela é a palavra dele. E essa é a nossa segurança. Deus, um dia o Senhor vai julgar todas as pessoas, vivos e mortos. Aqueles que ouviram a palavra e morreram, o Senhor vai julgar. E é com base no julgamento que Deus faz, na palavra dele, por causa da palavra dele, que a gente tem que manter firme a nossa confissão. E por fim, versículo 7, Pedro inicia uma nova aba do seu livro, para mostrar que na última hora nós devemos manter um desejo ardente, mesmo na perseguição, pela volta de Cristo, e esse desejo é regado por uma vida de oração. Ele não está falando aqui do exercício de orar. Quantas vezes você ora no dia? Embora isso seja não tem como não ter uma vida de oração e não saber, não exercitar isso. Mas mais do que o método, orar aqui como expressão de um relacionamento real, existente entre nós e Deus. Orar, irmãos, aqui não orar naquela tagarelice de falar. Mas orar sabiamente para dizer, Deus, eu quero orar com base no conhecimento da palavra e na avaliação correta dessa situação que eu estou passando. É aquela oração que você diz, Deus, eu não me entrego aos meus próprios desejos, mas eu vim orar de uma forma sábia. Eu vim orar para conhecer. Eu vim orar para obedecer mais. Orar para fazer o que é certo. Irmãos, de fato, o evangelho não é uma religião. A vida do crente não pode ser uma vida religiosa. Religião é o que você faz, e aí você está feliz porque você fez. E aí acha que Deus te abençoa porque você fez. O evangelho, se a gente leva a vida com Deus, com base no que a gente faz, a gente está se enganando. O evangelho é um relacionamento vivo com o Senhor. O evangelho mostra que Deus veio até nós graciosamente por amor, misericórdia e sua bondade. E ele se ofertou a nós, para que nós possamos nos aliançar a ele, pela graça de Deus. Portanto, Deus não está interessado no que a gente vai fazer para ele, se nós estamos aqui hoje, de que maneira estamos, mas de fato no relacionamento que nós mantemos com ele, porque é este relacionamento que vai nos fortalecer para a gente viver a última hora. É redundância falar isso, mas o evangelho desafia a gente a orar. A orar. A chorar. E orar é chorar as nossas causas diante de Deus. É chorar os nossos pecados em liberdade. Eu vim falar da desgraça que está dentro de mim. Eu vim falar do meu coração enganoso que está buscando ausência, porque não quer encarar o que o Senhor colocou. É falar, eu estou com medo, porque vai chegar uma hora na minha família que num domingo à noite, num almoço de domingo, vão me pregar uma peça bem na hora. E vão me provocar para eu cair na ira, ou tentar vir com um argumento para me pregar de calça curta. E eu não sei como responder. Ou eu até sei como responder, mas eu tenho medo de confrontar e perder a amizade daquela pessoa. Poxa, Deus, eu não quero perder a amizade daquela pessoa no meu trabalho. E eu sei que se um dia ele me perguntar, eu não sei o que eu vou responder. E aí, é nessas horas que a gente pode pensar, eu queria uma igreja em que eu pudesse ter uma coisa conciliatória. Tem coisa que o evangelho não vai conciliar. O evangelho não vai conciliar. E a gente precisa ter uma firmeza no evangelho para dizer, a mensagem é essa. Agora, irmãos, Deus sabe que a nossa preocupação na lida com o outro, com o mundano, estou falando mundano sem soberba nenhuma, mas naquele que é regido pela regra do mundo e não pelo evangelho, a nossa postura sempre tem que ser a de choro daquela vida, dizendo, Deus, ele está no engano, e eu quero que o evangelho alcance aquela vida. Como o evangelho vai alcançá-la, se ele não ouvir? Como que o evangelho vai alcançar alguém, se alguém não pregar para ele? E como ele vai se render ao evangelho, se ele não ouvir o evangelho inteiro? Por isso,
A gente precisa falar a verdade. E viver a verdade. E se aquelas pessoas, naquele momento, zombarem da verdade, difamarem da verdade, que a gente saiba se calar. Mas ainda assim, viver a verdade. Por amor a Cristo. Se você hoje está aqui, algumas coisas para a gente orar. Aplicando a palavra para nós. Vamos ser testemunhas, mas também evitar o pecado. Tanto quanto dizer o evangelho, você é evangélico? Sim. Tanto quanto dizer que você é um evangélico no sentido mais puro, de ser regido pelo evangelho, ou de professar a fé no evangelho, que a gente dê testemunho em obediência ao evangelho. Segundo ponto, aprenda a lidar com a perseguição por causa do evangelho. O evangelho suscita perseguição. Terceiro, o evangelho exige obediência, e obediência é renúncia às nossas buscas de fuga e ausência. Obedecer o evangelho é fugir da própria fuga. Obedecer o evangelho é dizer, deixa eu encarar. Chega de fugir. Não quero. Eu posso morrer nessa situação, mas se o Senhor a colocou no meu caminho, eu quero enfrentá-la. Quarto ponto para a gente orar. A volta de Cristo, ela é regida e regada com uma vida de um relacionamento vivo em oração com o Senhor. Nesta noite, Deus sabe, irmãos, atrair o nosso coração para Ele. Deus sabe tirar a nossa busca pela fuga, pela ausência. Deus também sabe a nossa preocupação com os incrédulos que estão no nosso círculo de relacionamento. Mas se Deus nos colocou ali, Ele nos colocou como testemunhas vivas. Ele não deu outra opção. Ou é testemunha, ou se cala. Mas que nessa noite a gente encontre ousadia e poder para ser. Isso não está em nós. É da gente se acovardar. Mas é do Espírito de Deus fazer da gente testemunha. A gente precisa de poder. Poder do Espírito para ser uma testemunha e dizer, assim diz o Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que o Espírito de Deus quer nos ensinar isso aqui. Que a gente não negocie o evangelho. Não importa as pessoas que Deus colocou no meu caminho e no seu. Fale a verdade. Eu me lembro de um dia que acho que eu já contei isso aqui há um ano passado. Eu estava num congresso com esse grupo, e aí estava indo na hora do almoço, e aí eu falei, a hora do almoço é sempre a hora que eles vão beber, e quando eles bebem, eles vão falar alguma coisa e vão perguntar, o que é que você acha disso? Eu falei, Deus... E a conversa, ela estava numa conversa de ideologia de gênero, eu falei, vai chegar lá. Aí eles falaram, Cris, o que é que você tem a dizer sobre isso? Eu falei, olha, vamos lá. A Bíblia diz isso, isso, isso. Quer dizer que você acredita que Adão e Eva existiram? Eu falei, acredito. Você acredita que Deus fez lá, que Gênesis é verdade? Eu acredito. Que eles foram o primeiro homem, eu falei, acredito. Cris, mas você é uma pessoa que tem doutorado, você é uma pessoa inteligente, você acredita nisso? Eu falei assim, mas você não acredita nem que aquilo é mito? Eu falei, não, acredito que eles existiram. E por causa dele, nós nascemos na queda. É isso aí, eu falei, criação e queda, é isso mesmo. Então, Deus criou, sim. Por quê? Porque a Bíblia diz. Cris, eu não concordo com nada disso, mas respeito a sua fé. Eu falei, tudo bem. Mas eu falei, eu não posso negar, é assim que eu vivo. E assim, chegam algumas coisas, eles mandam no grupo um documento de uma instituição fundamentalista na ótica deles. Você pensa a mesma coisa? Penso. O que é que você acha sobre isso? É isso. Tem que afirmar, irmãos. É difícil, dá uma tremedeira, mas tem que falar, por amor a Cristo. Tremedeira em que sentido? Medo de falar e falar errado. Você tem que falar a palavra do jeito que a palavra é, e não do jeito que será palatável. A palavra diz isso, então tem que falar isso. E também com a motivação correta, amor a Cristo e amor àquela pessoa. Não pode ser, eu quero mostrar a minha opinião. Tem que ser, olha, que você ouça e creia. Mas você precisa ouvir a verdade. Tudo isso só é possível pelo Espírito de Deus em nós. É Ele que faz a gente ser testemunha, mas Ele ensina. Esse é o ponto, orar nesta noite para ser testemunha. Talvez você diga assim, meu Deus, eu estou presente lá. As pessoas estão comigo, mas eu quero saber ser testemunha. Eu quero saber falar a palavra. E eu quero ter a motivação correta, cristocêntrica, para falar a palavra. É isso que a gente deve buscar hoje, irmãos, em oração.
Se você vai sofrer por amor, Deus me fortalece para enfrentar a crítica, a verdade. E não precisar defender a verdade, porque eu sei que a palavra dá testemunho dela mesma. E Deus vai julgar a própria palavra. Mas a nossa firmeza tem que ser em manter a nossa confissão no Evangelho. Irmãos, eu tenho certeza que muitas pessoas, eu ainda não sei, mas muitas pessoas que vierem a se converter pela tua pregação e pela minha pregação, um dia vão dizer obrigado, porque em momento nenhum você flexibilizou a palavra. Obrigado, porque em todo momento você sempre pregou a verdade. É duro, uma vez eu vi isso, só para a gente encerrar. Eu vi um crente que tentou ser conciliador, e aí uma pessoa chegou para mim e falou: Cris, na verdade eu quero saber o que a fé cristã fala sobre esse ponto. Eu falei: desculpa, mas a fé cristã fala isso. E se gosta ou não, é isso. E aí a pessoa disse: entendi, interessante, tá bom, concordo, me rendo. Por que você não falou isso para mim? Um tempo, o crente meio banana. Por que você não falou isso para mim antes? Falou: porque eu achei que você não fosse gostar. Tá, não gostei mesmo, mas agora eu sei, tá claro para mim, é a verdade. Eu sempre vi isso em você, mas você nunca falou. Que hoje a gente tenha coragem de falar. Deus, na hora que o Senhor criar uma situação, eu quero falar. Eu quero falar, não quero que a pessoa fique no engano, não. Que ela fique brava, que ela rompa o relacionamento comigo, não tem problema. Mas eu sei que isso é saúde para ela. Que a gente tenha poder do Espírito para ser testemunha. E aprenda a lidar com a perseguição que vem por causa do Evangelho. Ela não é para você, ela não é para mim. Ela é por causa de Jesus. Ela é por causa da palavra. Mas essa palavra tem testemunho. E Deus vai julgar vivos e mortos pela palavra. Que o nosso amor a Cristo nos faça fiéis a Ele. Amém? Vamos orar? Você pode se colocar em pé, por favor? Dos pontos que nós vimos na palavra, os que mais sensibilizaram ou o Espírito de Deus na sua graça e soberania, ele desafiou você, que a gente regue isso com confissão nesta hora. E a gente possa dizer para o Senhor: eu não quero, eu quero poder para poder enfrentar. Ó Deus, o Senhor é aquele que conhece o nosso coração. E o Senhor sabe onde nós fraquejamos. Tem misericórdia de nós. Deus, faz parte da última hora lidar com sofrimento. Faz parte da vida do cristão lidar com o sofrimento e a perseguição por causa do Evangelho. Deus, a perseguição pode ser física, mas ela também pode ser ideológica. Ela pode ser na pressão social, ela pode ser na pressão dos relacionamentos, ela pode ser na pressão da inclusão em determinados núcleos de amizades ou na exclusão deles. Ó Deus, pode até ser no núcleo familiar. Ajuda-nos a lidar com a dureza do coração das pessoas, a incredulidade com relação ao próprio Evangelho. Deus, o nosso coração não quer ser movido pela covardia, mas por amor. Amor a essas pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho e nos colocou no caminho dessas pessoas. Ó Deus, nós também queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito que em nós habita nos dê poder. Poder para sermos testemunhas. Testemunhas, Senhor Deus, que conhecem a palavra. Testemunhas que não gastam tempo com o pecado, porque isso já passou da nossa vida. Era isso que nós fazíamos antes de Cristo, mas agora nós temos o tempo para obedecer. Converte o nosso coração nesta noite. Leva-nos à obediência, Senhor. Leva-nos ao prazer de obedecer. Só porque a Bíblia diz. Essa é a única razão. Ó Deus, por favor, nesta noite nós pedimos ao Senhor um coração obediente. Pedimos ao Senhor um coração, Senhor Deus, entregue aquilo que a palavra fala. Ó Deus, ajuda-nos também, traz luz para o que está dentro de nós, se de fato nós temos buscado a ausência das coisas que o Senhor nos colocou como presença. E nessa ausência, ó Deus, o Senhor não está lá. Nessa ausência não há obediência ao Evangelho. Nessa ausência não há nada de Cristo. Ó Deus, desarma o nosso coração. Livra o nosso coração dos ídolos. Livra o nosso coração
de buscas, Senhor Deus, e buscas, ó Deus, incessantes e insaciáveis, longe do Evangelho de Cristo Jesus. Deus, ajuda-nos a mantermos um relacionamento vivo contigo, até que o Senhor volte, e que nós reguemos esse relacionamento com uma vida de oração. Ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor, nesta noite, que o Senhor desperte em nós, que o Senhor faça de nós, Senhor Deus, testemunhas vivas, e que esta casa seja, Senhor Deus, acrescentada, com vidas que chegaram ao conhecimento do Evangelho, porque o Evangelho todo foi pregado. Ó Deus, dá-nos ousadia, dá-nos amor e intrepidez para pregar o Evangelho. Dá-nos, ó Deus, não só a firmeza no conhecimento, mas dá-nos, Senhor Deus, poder para anunciá-lo. Deus, por favor, muda o que ainda precisa ser mudado dentro de nós, para que possamos, Senhor Deus, pregar para aquele que precisa ouvir, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.